Oi, gente, tá começando mais um episódio do EARCcast comigo, Daiane Lorenzetti. Uma temporada super especial, nossa primeira temporada aqui em São Paulo, e começamos com grandes escritórios renomados nacional e internacionalmente e com várias novidades. Nesse episódio a gente vai fazer cobertura com cenas do escritório, dos projetos, então fiquem aqui comigo que tem muito conteúdo de valor. E antes, lógico, de começar, não se esqueçam de dar like, compartilhar. Já passamos aí 40 mil inscritos em um ano e meio. Vamos chegar até 50 mil. Me ajuda a chegar em 50 mil inscritos. Então vamos lá. O episódio de hoje está incrível. Convidamos um dos mais criativos escritores do Brasil de arquitetura. Estamos aqui com Antônio Carlos Figueira, Tiago Rodrigues, muito bem-vindos do Super Limão. Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Muito bem-vindos. Estivemos juntos há 8 anos atrás e aqui de volta com cenário diferente. Já faz 8 anos? 8 anos. Como passa rápido, né? Olha só. Gente, a gente sempre começa, lógico, com a trajetória, com a história. Todo mundo quer saber. Eu sei que vocês já contaram 1 milhão de vezes a história de vocês, mas não para os ouvintes do EARCcast. Então, a gente quer saber de amigos de balada para sócios. Conta pra gente como que aconteceu essa história. É difícil falar, né? Assim, são amigos de balada, né? Acho que até outro dia isso saiu numa matéria, a gente falou, mas amigo de balada. Acho que amigos da vida, né? Na verdade, a gente se conhece há muitos anos, se conheceu, começamos, né, a nos aproximar aí há uns 20 anos atrás e começamos a viver a vida juntos e curtir uma série de aventuras, né? Eu acho que, naturalmente, no meio dessas aventuras a gente tinha ali alguma coisa de arquitetura, design, montar alguma coisa. Então, vocês se conheceram, então, antes de faculdade? Antes do Super Limão, na verdade. Uhum. Eu acho que não antes de faculdade, eu acho que logo depois, depois da faculdade, por meios diferentes, assim, certo, né? Então, eu acho que a gente acabou tendo uma empatia e entendendo que seria uma coisa muito bacana trabalharmos juntos, né? Acho que a gente começou aos pouquinhos a fazer coisas, né, juntos, até que realmente chegou um momento de falar, eu acho que é a hora. E as coisas, elas foram acontecendo naturalmente. Tiago foi um dos fundadores do Super Limão, lá atrás, o escritório, né? passou por várias, no começo ali, bem comecinho, formações diferentes ali. Então, foi uma coisa de desenhar com um outro colega nosso que era sócio no início. A gente começou desenhando mobiliário juntos, enfim, cada um trabalhava num escritório naquele momento, mas quando a gente se encontrava fora do horário de trabalho, a gente desenhava algumas coisas juntos. E aí foi tomando forma a ideia de montar um estúdio. Teve um primeiro pedido de um cliente na época que estava fazendo uma exposição em Campinas sobre design sustentável e a gente sentou para desenhar um móvel junto. Teve uma exposição de mesas, o Shopping Guatemi faz na primavera uma exposição de mesas de florista. Desse amigo nosso, uma florista, a Flávia Rocco, ela fez, a gente desenhou a mesa para ela. E as coisas foram acontecendo. Eu trabalhava num escritório de arquitetura que tinha muito cliente comercial e a gente começou a desenhar algumas peças de mobiliário. Teve uma pizzaria que a gente desenhou as banquetas da pizzaria. E as coisas foram acontecendo até que a gente saiu dos escritórios que a gente trabalhava para tocar o estúdio. Daí foi evoluindo, teve algumas mudanças de sociedade, né? Isso, a gente tinha uma ideia de montar um estúdio que atendesse o design de produto, a arquitetura e na época a gente pensava muito na comunicação visual. A gente queria que fosse um escritório que pensasse a experiência como um todo dentro de um estabelecimento, de um restaurante, a arquitetura do branding. é uma extensão do branding. Do branding. É muito, a gente nem falava branding, a gente Nessa época não existia isso, né? Eu lembro que eu até ficava
estava lembrando outro dia, quando eu me formei na faculdade, minha tese de conclusão de curso foi sobre branding. E eu lembro naquelas épocas, de ir na biblioteca lá da Casper Libero procurar a bibliografia de branding, não tinha. Ainda não era exatamente ainda é muito isso, novo, né? Eu acho que, né, depois disso muita coisa evoluiu, mas de fato esse pensamento, né, mais geral, de olhar para o todo, acho que é uma coisa que sempre inspirou desde o começo, né? E necessário. Eu acredito que, com certeza, vocês foram pioneiros e se destacaram. Porque os projetos corporativos sem branding, né? Assim, falta, Todos, né, né? gente? Acho que todos. É todos, todos. E a gente pensava assim, não tinha uma distinção de quem, se eu teria o designer de produto, ou a arquitetura, ou o branding dentro de um projeto de um restaurante. Então a experiência para o usuário era sempre a mesma, né? A gente até tinha um ex-chefe meu que falava que a experiência num restaurante, ela pode ter sido a mais incrível do mundo, mas que você chegava para pegar o seu carro no estacionamento, o seu carro tinha vindo batido. Que a experiência toda que você teve no estacionamento vinha por água abaixo. Então tinha essa preocupação de tentar resolver todas as pontas dessa experiência do usuário. Isso era uma coisa que a gente sempre falava lá atrás. E isso hoje tomou outro corpo no nosso trabalho, né? Até assim, a gente não tinha muitos clientes na época, então a gente fez muito projeto residencial no começo, como muito escritório de arquitetura que começa pegando apartamento de conhecido para reformar e tal. Então essa experiência, no fim, ela via muito de uma leitura da família que ia morar no apartamento. Então a gente sempre teve uma preocupação de conversar um a um com... A gente só não conversava com o cachorro, mas assim, era quase isso. Mesmo assim. Mas com Fazia pai, parte do... mãe, filho, o irmão, quem frequentava, o que fazia, como usava a casa, como se vestia, abriu o armário. E até para entender nesse detalhamento todo do projeto, a gente ia muito na vida pessoal do casal, daquela família, né? E fazia um projeto todo pensado para essa jornada, né, que a gente ia desenhando. Ele vai chegar, ele vai entrar por aqui, ele vai pôr a chave aqui, ele vai para lá, vai tomar um banho. Então tudo era pensado desse jeito. Isso já vinha de lá de trás da história da experiência, mas a gente tinha que aplicar ali nos projetos, nos clientes que a gente tinha, que eram os clientes residenciais. Sim. Acho também que isso a gente acabou trazendo para várias outras áreas que a gente trabalha hoje, né? De pensar essa jornada toda, criar vários... Inclusive tem uma pergunta de um fanzaço de vocês, que é um escritório de arquitetura, um casal, e eles mandaram aqui uma pergunta, mas esperem que daqui a pouquinho a gente Legal, segue. legal. E o nome Super Limão? Todo escritório de arquitetura sempre ou era a sigla, né, da composição dos sócios, ou era alguma coisa muito relacionada com arquitetura, Os nomes, né? escalímetro, régua, traço. Então a gente queria se descolar um pouco disso, na verdade, mais porque acho que estava uma coisa muito batida na época e a gente ainda tinha uma preocupação de que a coisa fosse maior do que a gente, né? De que fosse não exatamente ligado às pessoas, mas se a gente não estiver aqui amanhã, que possa ter uma continuidade o escritório. Então, primeiro veio daí uma vontade de ter um nome que fosse fora dos sobrenomes de todo mundo. Que fosse um nome em português, que não fosse um nome americanizado, ali uma palavra em inglês. E a gente estava, na época, viajando no final de semana e tinha uma bala, que é uma bala japonesa, que vende aqui na verdade, a Super Lemon, que é uma bala que você põe na boca e ela é muito azeda. E a primeira reação é você quase cuspir a bala de tão azeda, e depois ela vai ficando doce. E isso, dentro do trabalho que a gente já fazia na época, que eram coisas, releituras de materiais diferentes, né? Projetos que questionavam os padrões do que estava acontecendo naquele momento. Então, no primeiro momento,
os clientes não entendiam de cara o nosso trabalho, né? Na verdade, eles tinham um certo estranhamento, assim, e depois ia entendendo que éramos nós ali tentando, né, fazendo essa leitura uma tradução criativa, né, de um determinado problema ali, seja o cliente residencial ou o desenvolvimento de uma peça. E aí, assim, Em todas as minhas pesquisas, eu não vi isso. Eu não vi Sério? essa resposta. E eu fiquei curiosa. Eu falei assim, gente, eu quero saber. É sempre uma das primeiras ou uma das últimas perguntas de todas as palestras. Mas por que super limão? Sempre uma Eu falo pergunta. dos vídeos que eu me aprofundo ali, pesquiso, YouTube, eu vou vendo tudo. Eu faço todos os roteiros, porque a gente tem que entrar na história, né? Sim. Para conhecer. E daí eu extraí alguns trechos, tanto de entrevistas, quanto do próprio site de vocês, pra gente conversar sobre a alma que habita a arquitetura. Criar através de processos inovadores concepções de espaços que questionem os modelos existentes. Essa identidade única do escritório foi definida desde o início ou foi sendo moldada no decorrer do tempo? Olha, eu acho que até assim, eu acho que por convivência, por essa história, né, de serem pessoas amigas, que tinham esse objetivo com tesão, de fazer as coisas, eu acho que naturalmente você faz com alma. Então, acho que essa preocupação, ela é muito importante, e faz parte do dia a dia do trabalho. E ela se traduz nesse percurso, né, que o Thiago estava falando. Eu acho que ele tem tudo a ver mesmo com o branding, né? Eu acho que assim, você está falando da alma do negócio, da alma do projeto, é ele ser muito verdadeiro. Então, esse aprofundamento, né, dentro dos objetos que estão sendo tratados, ele é muito importante. E a questão de ser questionador, ela é constante, né? Eu acho que é uma das grandes características ser questionador nos projetos e sempre entender se de fato o status quo é o que precisa ser feito. Eu acho que muitas vezes o caminho segue para isso, mas eu acho que o questionamento é fundamental, E um né? pouquinho que vocês já contaram aí da história, dá para ver que desde o início essa preocupação, né? Com a inovação, de solucionar, de procurar soluções, não se acomodar ali com o que já existe, né? E criar soluções. Eu acho que a questão dos processos em si é porque, tecnicamente também, a gente foi entendendo que o processo como um todo, ele é muito ligado ao cliente, aos usuários. Então, a gente foi entendendo ao longo do tempo diferentes jeitos de se trazer esses processos, desde o briefing até a concepção dele. Então, eu acho que você colocou essa frase que ela é uma síntese de tanta coisa que é até difícil de trazer, né? Sim. Então a gente está falando de todo esse caminho, de essa construção que foi acontecendo ao longo do tempo, sintetizada, onde a gente tem esse processo junto com os clientes, mas muito também junto com quem constrói de fato. E eu acho que e essa história, né, com o design de produto, a questão de ser mão na massa. Bom, você foi lá no escritório, você viu a nossa oficina, né? Então, assim, esse processo, ele vem de vários lugares, tanto, né, na oficina ali, no analógico e no digital, e no mundo também físico e no mundo digital, né? Você viu ali também, a gente usa várias tecnologias simultaneamente que fazem parte desse processo para chegar sempre mais longe, né? Inclusive, eu acredito também que seja uma das perguntas que vocês sempre recebem, que é sobre o processo criativo. E eu tive a oportunidade de conhecer 2 vezes, eu fui 2 vezes no escritório e eu fiquei encantada. O mais bacana, ninguém tem sala fixa, o lugar é maravilhoso, tá a fim de criar num lugar mais tranquilo, vai para a sala, incrível, assim. Então, vocês podem contar um pouquinho do processo criativo de vocês? Os 3 sócios criam juntos? Como que... Uma coisa que você estava comentando antes, acho que dessa parte do envolvimento do cliente, né, que a gente acaba sempre fazendo esse trabalho muito a muitas mãos, assim, né? Então a gente traz o cliente para perto, a gente traz
a construtora, né, o executor do projeto para perto, e a gente traz muitos parceiros também. Então, no projeto de um restaurante, por exemplo, você tem o envolvimento de várias equipes, né, tanto de operação do restaurante, equipe de cozinha, um cara de acústica, um cara de luminotécnica. Então, a gente gosta sempre de trazer todo mundo para a mesa para desenvolver o projeto em conjunto. Eu acho que isso, além de trazer um aprendizado para todos nós, para que a gente vai acumulando também esse conhecimento para os próximos, eu acho que o trabalho sai também muito mais resolvido, muito mais com um nível de complexidade muito maior. Acho que no escritório, o processo criativo, a gente acaba trazendo muito time para perto, para próximo do projeto. A gente tem uma liberdade muito grande criativa no time também, acho que sempre um brainstorming em conjunto. E acho que tem sempre uma preocupação. Acho que todo projeto ele acaba vindo como um problema a ser resolvido, né? Sim. Vem um briefing, preciso reformar minha casa com um determinado período de tempo, com um determinado recurso. Então, a gente tem que ir tratando esse projeto com esses parâmetros. A gente faz primeiro, acho que uma análise de toda a situação, né? Criar um diagnóstico não só desses parâmetros que o cliente traz, mas também de uma situação do espaço físico como ele está, se é uma reforma, se é um terreno, como é que é a insolação, ventilação, vegetação, enfim, acho que tem uma série de parâmetros que a gente precisa avaliar e vir trazendo as soluções que vão resolvendo cada uma dessas pontas. A gente estava até discutindo isso, acho que as prioridades dentro disso, né? Como é que entra a estética, como é que entra a solução, como é que entra a inteligência modular, se isso vai ser desmontado no futuro, quanto tempo tem que durar, né? Às vezes tem projetos que a gente faz que a gente sabe que eles não vão, talvez eles precisam se transformar, eles precisam ser flexíveis para se adequar a uma nova realidade no futuro. Isso, até porque demora muito tempo, né, os projetos, então você tem que estar sempre à frente, a gente estava falando sobre isso em outro episódio. Exato, você tem que Depende dos pensar qual a ciclos, né? tecnologia que vai estar embarcada daqui a... Né, a gente estava desenvolvendo um espaço de um laboratório para um cliente e hoje o check-in no laboratório ele ainda é meio híbrido. Você faz parte num totem e parte num guichê de atendimento. Mas no futuro, hotelaria também. Você vai fazer um check-in com o celular, você não precisa nem eventualmente passar no totem, que hoje é um equipamento que é uma transição desse físico para o digital. Você ainda tem o totem, ainda tem uma pessoa do lado do totem para te auxiliar. Sim. Mas você já entra num avião só com o celular. Você não precisa falar com ninguém para entrar no avião. Só mostra o documento porque é um avião. Então, a gente já vai olhando para frente algumas tecnologias e isso tudo faz parte desse processo criativo. Então, o resultado final ele acaba sendo uma consequência de todos esses inputs que são dados e também pelos times complementares que participam desse processo. Sim. E a oficina, ela entra para criar produtos de vocês, mas vocês sempre usam nos projetos de vocês? Como que funciona? Sim. Assim, muitas dessas soluções, às vezes, como a gente está criando, às vezes são vários problemas que entram e não necessariamente existe uma solução pronta, a gente tem que criar uma peça nova. Então a oficina ela vem, às vezes a gente precisa imprimir uma caixinha, então a gente desenha assim, então todo esse equipamento vai caber nessa caixinha. Então a gente imprime na impressora 3D para um protótipo em escala, muitas vezes, né? Enfim, depende do propósito do projeto, para simular aquilo. Ou é um material novo que a gente está querendo usar e ele não necessariamente foi colocado à prova no tempo, ou no fogo, ou a gente fez um pet shop que a gente tinha que testar com um xixi de cachorro. Então a gente pegou o xixi e colocou o piso mergulhado no xixi por vários dias para entender o que ia acontecer. Gente, que bacana. Assim, de pensar em... São muitos detalhes, os mínimos. Esse é um caso, por exemplo, esse pet shop, ele tem uma fachada que é peluda. E na época a gente desenvolveu essa fachada
E a gente se questionou muito, né, sobre quanto tempo ia durar essa fachada, porque a gente acabou usando um material que normalmente é se usado dentro da alvenaria e a gente usou ele exposto no sol. E a gente falou para o cliente, olha, a gente acha que vai durar uns 2, 3 anos, depois a gente tira esse material, a gente recicla, etc. E ele já tem uns 10 anos praticamente. Mais. Foi Mais de 2013, 10 anos, 12, é. 13. Ele tá lá, Tá lá. ainda. Eu acho que esse treino também exaustivo, né, dos materiais e dos usos, ele realmente faz uma bela diferença. E a gente tem essa experiência de como fazer isso com técnica, então acaba acontecendo muito rápido. E eu acho que a oficina, como o Thiago falou, né, eu acho que a gente tem essas peças e tem os materiais. Eu acho que por ter essa característica, as indústrias que estão começando a desenvolver algum material, que querem usar esse material, eles vêm atrás da gente para a gente pensar em usos e começar a usar em obras, e aí esse negócio ele vai acabando virando outras coisas ou produtos mais consolidados no mercado, como a gente vê, né? Hoje a gente estava falando de um produto hoje que lá atrás um fornecedor apareceu com um pedaço, você fez um origami, esse origami, meu, foi sendo desenvolvido, ele virou um forro, hoje todo escritório do Brasil tem. Então acho que assim, a gente acaba. Não acho que é uma coisa de criar tendência, não acho que é essa a nossa, né, nem a vontade de criar acho uma que tendência. Naturalmente, as soluções que a gente cria são boas, elas fazem sentido, né? Eu acho que a gente bate muito nisso para ela fazer sentido, e depois isso naturalmente acaba acontecendo em vários lugares. Na verdade, inovação, tecnologia e sustentabilidade, De né? verdade. Assim, de verdade, De verdade. de verdade mesmo. Então, assim, são três, assim, não tem como correr em todos os projetos, isso é muito nítido, assim. Então, não é criar tendências, vocês estão realmente inovando. Não, e assim, é um processo que hoje é muito comum você falar. A gente erra muito, né? Um monte de coisa que a gente testa não dá certo. Um monte de coisa que a gente cria não dá certo. Mas a quantidade de coisas que a gente fica testando no escritório é isso. A gente tem várias versões de forro e uma hoje está num catálogo desse fornecedor. Mas foram feitas muitas versões dele. Então, isso a gente é um pouco acumulador ali no escritório, né? Então, tem várias coisas que vão para lá que a gente é um pouco apegado. Não joga fora, deixa aí e tal, uma hora vamos usar. E aí, sim, uma hora lá na frente, às vezes, demora 5 anos. A gente pega assim, não, vamos pegar aquele produto lá que a gente pegou, a gente pega, dobra e usa num projeto. Então, tem um pouco disso, assim, não é tudo tão linear, assim, nossa, a gente pegou aquilo para usar para esse projeto. As coisas, a gente vai somando isso um pouco e ao longo do tempo elas vão acontecendo. E você viu a biblioteca de materiais lá no escritório, o tamanho dela e a riqueza dela, né? Porque é isso, normalmente eu vejo algumas bibliotecas de materiais ali bem definidas, alguns materiais, alguma coisinha lá, é um negócio gigantesco com tudo que você pode imaginar. Inclusive, a gente vai cobrir com imagens, que a gente ficou lá horas fazendo. Você fica vendo, você vai caçando coisa, falando, tem coisa que é mais difícil de achar, né, às vezes, mas a gente... Antigamente tinha um cara, como é que era o nome dele? O carroceiro que trazia as coisas? Era um outro, agora tem o Fábio. Mas tinha tinha um que trazia. Que trazia, ele encontrava as coisas na rua e tinha uma carroça, ele trazia para o escritório e tocava lá, tocava a campainha e perguntava se a gente queria comprar. Alguma coisa. Encontrei isso aqui, o que vocês acham? E teve uma vez que a gente passou numa caçamba e encontrou, acho que umas 300 roldanas de madeira. A gente tem até hoje umas caixas com roldanas de madeira. Era linda, uma roldana de uma madeira maciça. E a gente usou num projeto na fachada da Carbono, a gente usou as roldanas. Então, assim, volta e meia a gente vai encontrando finalidade para algumas coisas que a gente cria ali. E mantendo a essência do escritório, né? Exato. Sustentabilidade de verdade. De verdade. Eu acho que você até falou, né, do escritório em si, como ele é, e falando, né, dessa quantidade, desse volume de informação que tem, né? Você fala, poxa, o escritório é bacana, você tem várias coisas.
vários jeitos de trabalhar, né? Eu acho que é isso, é um espaço múltiplo que mostra isso também. Nossos escritórios eles sempre tiveram uma área externa, sempre tiveram verde, né? Essa questão, biofilia, é isso, tem que ter, sempre foi. A sustentabilidade, eu lembro, a gente já era chamado de escritório de sustentável em 2008, 2009, quando ainda era uma discussão de como se fazer isso funcionar, né? Entendi. Eu acho que é uma coisa de sempre estar à frente E, também. gente, a gente está falando aqui do início, dessa trajetória. Qual foi o projeto assim mais desafiador do início? Assim, tipo, o primeiro grande projeto que vocês aplicaram totalmente a essência de vocês. São vários. Eu Mesmo no lembro que início ao mesmo eram vários tempo- simultaneamente, né? Eu lembro que ao mesmo tempo a gente fez o projeto da Firma Casa, junto com os irmãos Campana, né, com a Sônia. A gente estava fazendo uma reforma num imóvel nos Jardins, que também teve um pouco de todas as soluções também aplicadas no projeto, e foi um projeto que teve um processo longo de projeto também, e obra. E na mesma época a gente estava fazendo um restaurante da Bel Coelho, Dui. E a gente aprendeu muito. No fim era assim, dos restaurantes, eu acho que a gente acabou aprendendo muita coisa da parte de operação, de cozinha, de acústica. A gente acabou fazendo uma parceria com a BASF, que estava trazendo para o Brasil uma espuma acústica que nunca tinha sido usada no Brasil, de altíssima performance, e a gente fez todo um forro do restaurante. Era um imóvel que já existia, a gente tinha muito vidro e um piso de granilite, então a acústica não era boa do restaurante. Então eu tinha uma preocupação muito grande com esse conforto do cliente, e a gente fez um forro que, enfim, foi muito marcante, assim, o resultado visual dele acabou sendo super divulgado. Na mesma época, a Firma Casa também, acho que Que a gente também, né, essa parceria com a BASF, também teve ela a parceria com a continuou BASF. na Firma Casa, onde a gente usou um material para se fazer um piso drenante, onde eles estavam começando, né, a trazer esse material bicomponente de poliuretano, que você consegue, falando de uma maneira mais simplificada, colar as pedras, mantendo os espaços entre elas e criando isso. E sempre o processo completo, né? Esse piso, por exemplo, a gente fez todos os testes com Falcão Bauer, depois a gente homologou na Prefeitura de São Paulo e ele é usado até hoje. Mas é isso, foi o primeiro uso. Esse também foi o primeiro uso. E a Marília foi uma A Marília é esse imóvel nos jornada. Jardins que a gente depois ganhou um prêmio Isso foi muito legal. em Viena sobre o reuso do tijolo com esse projeto. Que bacana. Foram 3 projetos que aconteceram ao mesmo tempo, numa fase que estávamos nós trabalhando juntos, muito recente, assim, porque acho que até então é isso, foi essa formação inicial do escritório, e a gente entrou muito na arquitetura nesse momento, assim, então acho que isso ele envolveu um esforço de todo mundo de entender, na parte da loja da Firma Casa, todo esse discurso da criação da loja, a forma de expor o produto, o trabalho com os Campana, que foi muito interessante também, esse desenvolvimento junto com eles. Acho que na parte do imóvel dos Jardins tinha uma complexidade de aprovação do projeto, né, de chegar no máximo potencial construtivo para a gente conseguir ter dar um bom resultado no negócio para o cliente também. E no restaurante era uma complexidade de um restaurante, de entender toda a operação. O sonho, interessante assim, acho que desse trabalho todo a gente aprendeu muito que, como a gente tinha muito cliente residencial e a gente tinha família por trás, assim, a gente acabava se envolvendo muito, ficava amigo do cliente, né? De todos os clientes que tinham uma proximidade grande. E nos projetos comerciais, a gente sempre acreditou que tinha que ter essa pessoa por trás, sempre teve, né? Então, no projeto da Firma Casa, tinha a Sônia, que, enfim, era uma pessoa que representava a marca, então a marca era uma forma dela também
era o ideal, aquela loja era o ideal para ela, né? Então ela ensinou muito a forma de exposição do produto. No restaurante tinha chefe por trás também e o papel de um outro sócio dela que era o Chris, que era de operações. Então era a junção desses dois, o cara de operações junto com o conceito todo da chefe, e o restaurante ele tinha que materializar tudo aquilo. E eu acho que para mim o maior resultado foi a emoção dela no dia da inauguração, que ela veio super emocionada a falar com a gente, assim, o quão feliz ela estava. Aquilo para mim acho que foi muito marcante esse resultado, sabe? Não era foto, não era... A gente ganhou prêmio também com esse projeto. 3 projetos a gente ganhou vários prêmios. Mas eu lembro muito dessa resposta dela, assim, ao trabalho, que assim, todo aquele esforço que a gente teve, e essa resposta acho que foi uma das mais legais. E esses 3 que projetos... não tem preço, né? E esses 3 projetos Não têm tem isso preço. em comum, né? Sim. Clientes que acreditaram em coisas que às vezes até pareciam um pouco maluquice, né? E que às vezes até entre a gente falava, meu, será que vai funcionar? Não vai? Né? Não, a gente estava numa dedicação. Eu lembro que a Firma Casa, por exemplo, um corredor super complicado de aprovação. A gente fez várias versões de projeto. Ela fechou a loja logo no começo do projeto, então a coisa começou a atrasar e a loja continuava fechada. E era uma pressão, nós começando ali, né? Nossa mesmo, né? Às vezes, Nossa, muitas vezes, nossa, nossa placa tá lá, gente, vamos. Sim. Mas acho que isso foram esses projetos que eu lembro que marcaram isso, acho que por muito começo, dessa né? dedicação. Inclusive, assim. pegando o gancho disso, eu já vou entrar na pergunta, né? Desse arquiteto assim, que é fãzaço de vocês. Ele fala assim, né, não tem lógica as soluções que eles encontram. Aí ele falou assim, eu quero saber o seguinte, se eles apresentam uma prévia e o projeto vai andando de acordo com as soluções de obra, como se a obra mandasse no projeto. Quantas soluções que vocês encontram? Ele é realmente encantado. Como é o nome dele? Marcos da Lavive. Obrigado, Marcos. Valeu, hein? Assim, a gente faz muito projeto de reforma, né? Retrofit agora. Mas, que eu acho que tem um envolvimento muito com a situação existente ali. E isso, pensando num bom senso, né? Que na sustentabilidade, acho que está muito entender por que a gente está demolindo uma coisa e construindo outra no lugar. Simplesmente que a gente não gosta, porque acha feio, é muito relativo. Acho que a gente consegue tentar transformar uma situação sendo mais cirúrgico ali, mais preciso, e eu acho que só não gostar é muito vazio. Então, acho que a gente ter essa vivência na obra, entender como é que a gente consegue transformar os espaços, atualizar os espaços, né? Então, a gente tem situações diversas ali, uma cozinha, como é que você vai pegar um imóvel antigo e colocar uma cozinha e fazer um sistema de exaustão, passar toda uma infraestrutura de elétrica e dados e hidráulica nova. A gente teve muito esse lado, é um estilo industrial. Não, na verdade é porque a gente sempre usou as infraestruturas da indústria, que são modulares e são muitas vezes aparentes, porque elas são práticas de manutenção. Então eram soluções que cabiam nas reformas. Então a gente não queria sair abrindo todas as paredes, que a gente ia desestruturar um imóvel, que muitas vezes o imóvel antigo em São Paulo é de alvenaria estrutural. Então tinha todo um cuidado para criar soluções que a gente conseguisse hackear o prédio para atualizar ele para um novo uso. No caso, um restaurante, ou um escritório, ou uma residência. Então, acho que... Eu acho que não, Ele eu ainda acho que complementa, além ele disso... fala assim que é o único escritório brasileiro que consegue trazer as instalações aparentes, fazendo de uma forma totalmente diferente de quando isso foi abordado e surgiu do brutalismo inglês e que tem fácil instalação e fácil manutenção. Mas ele é tão fã que ele faz tour
nos Ah, restaurantes. legal. Liga pra gente. Eles, inclusive, eles estavam aqui em São Paulo, eu fiquei meio assim, na próxima vez eu vou claro. passar o seu contato. Eles fazem tour, eles querem conhecer tudo, eles falam que é o único escritório que consegue fazer isso com maestria. Eu acho que, complementando um pouco, eu acho que você trouxe em relação à espacialidade a questão de infra, né? Mas eu acho que, além disso, eu acho que tem uma coisa que a gente tenta fazer, e uma é, a gente precisa ter bons parceiros para conseguir ir mais longe, né? Então, muitas vezes, quando essa ideia ela surge, a gente já traz esse parceiro para começar esse desenvolvimento de forma que ele seja viável e execuível lá na frente. Sim. Então, acaba não sendo só uma escultura a esmo, né? Eu acho que assim, essa ideia ela parte do princípio de que ela deveria ser possível de ser construída. E aí a gente vai fazendo isso junto com os parceiros. E a gente sabe que, né, a gente estava conversando sobre isso ontem e hoje, você tem várias formas de construir, né, alguma coisa. Então, assim, você vai ter pessoas que pensam de um jeito, pessoas que pensam de outro. Ela pode ser mais simples, mais complexa, mais barata, mais cara. Eu acho que o importante é ela ter alguns requisitos ali que são inerentes à profissão em relação à qualidade, manutenção, etc. Segurança. E segurança, obviamente. Eu não sou arquiteta, né? Eu sou administradora. Eu também não. Do marketing, somos parceiros. Então, eu tive esse cuidado de pegar pessoas que realmente, assim, são muito fãs, pra gente entender, pra gente fazer perguntas que todo mundo quer saber, né? Legal, muito bom. Gente, esse ano, a 20ª edição da SP Art, né? Vocês lançaram uma exposição, Reflexos. A fachada também foi vocês que fizeram. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência e se isso marca um novo posicionamento da Super Limão. Eu acho que assim, a gente conhece, né, obviamente, a SP Art, acho uma feira super bacana, vê acontecendo. Em paralelo, a gente tem uma trajetória em relação a produto que foi se remodelando ao longo do tempo. Então, eu acho que no início a gente tinha uma coisa muito mais manual, ligada à indústria mais manual. Depois de um tempo, a gente começou a trabalhar sempre os produtos dentro dos projetos. Alguns anos atrás, a gente resolveu trazer de novo, né, o design de produto solto para que todo mundo pudesse comprar. E a gente começou esse processo muito dentro da indústria. Então, vamos fazer cadeira, luminária, enfim, N revestimentos, N materiais diferentes, soluções diferentes. E aí, né, sempre tem aquele bichinho que fica na gente, fala assim, mas será que Então vamos voltar um pouco pro manual, entender o que a gente tem uma super oficina. Sim. O que a gente consegue fazer mas com um nível de acabamento absurdo e tem que ser o mais... E a gente começou essa história de fazer o desenvolvimento né, de algumas peças. E a gente, com muito orgulho do que a gente estava fazendo, aonde a gente vai colocar isso? Onde a gente vai lançar isso? E eu acho que teve uma discussão, né? Muito assim, a gente vai fazer um stand, a gente é o Super Limão, né? A gente tem que fazer um negócio... E aí a gente foi conversar com a Fernanda Feitosa. Fernanda, a gente queria conversar com você, tal, porque a gente está pensando... Enfim, batemos um papo, marcamos uma reunião, de repente virou a fachada, a entrada da feira, né? Acho que... ela começou a colocar algo assim, não, eu preciso disso, eu preciso daquilo. A gente fez uma visita com ela lá e, assim, a gente foi entendendo algumas vontades dela e necessidades dela dentro da estrutura da feira e falar, a gente pode propor alguma coisa. E fomos, enfim, modelando assim, não foi... As coisas foram acontecendo nessa conversa com ela, uma pessoa incrível, super acessível, super bacana. E
Então eu acho que foi muito legal o processo como um todo, né? Deu A match. gente, nessa visita, já viu onde era o espaço, a gente olhou assim, estava junto, eu, o Lula, o Diogo, falou, pô, a gente podia fazer um negócio aqui usando esse material e tal. E na hora a gente já pensou numa solução ali, também trazendo um pouco da referência da trama, né? Uma coisa bem manual. Então a gente pegou os postes existentes da fachada, ela precisava criar uma coisa que protegesse as pessoas num lounge ali na entrada Sombra, né? e Sombreamento. sombra. E a gente criou aquela trama que abraçava ali a entrada, junto com alguns planos, né, para criar esse sombreamento, respeitando muito a arquitetura da Bienal, trazendo. A gente trabalhou com preto, branco e vermelho, que já eram as cores que ela usava na comunicação da feira também. E aí a gente acabou pegando esse espaço, um stand, e para expor essas peças que a gente já vinha desenvolvendo antes da conversa com ela. Foi muito legal que assim foi um trabalho que as peças em si a gente estava muito desvinculado de um cliente, né? Então foi uma coisa que a gente criou com técnicas da nossa oficina, sem um briefing direto, assim, era uma coisa que a gente estava modelando ali, acho que trazendo algumas referências da infância até de cada um ali, do que gostava, né? O Lula estava na pira do meteorito, eu fiz um origami, e o espaço para receber as peças precisava ter uma iluminação controlada, porque as peças a gente estava trabalhando muito com a iluminação. E como o stand dela, da feira, são cantos, né? Que normalmente ela cede ali um espaço que é um canto, construído em gesso, e Madeira. gesso e madeira e tal, e a gente queria que esse espaço fosse interessante, né? Quando você vai numa feira e tem um espaço fechado ali, tem gente que é muito curiosa e entra para ver, e tem gente que passa reto, né? Então a gente queria alguma coisa que gerasse uma curiosidade das pessoas entrarem dentro. E aí a gente começou com esse mesmo material, que é uma landing pad, que esse fornecedor que já estava... O Maurício comprou, né? Porque logo que a gente começou a ter essas ideias, a gente trouxe o Maurício, que é dono da Trisoft, que entrou como patrocinador da feira. Falou, vocês querem? Vamos aí. É outro que Exato, curte, né? Entra com a gente nas coisas. Que é uma empresa que a gente super parceiro. Super parceiro, que a gente está muito próximo em muitos projetos, porque a gente acaba desenvolvendo soluções novas, e aí assim, se ele não tem um ferramental, ele vai atrás da máquina que faz a solução que a gente está propondo. Então, nesse processo, assim, ele já estava dentro, né, da história, e a gente desenhou aquela cúpula ali, que foi uma coisa que acabou se desdobrando em outros projetos também. Então, o projeto do espaço acabou virando também um objeto de design dentro da feira ali. Então, a gente estava tratando quase as nossas peças como pequenas esculturas ali dentro de uma exposição. A história dos reflexos, justamente porque eram peças trabalhando a iluminação. Achei fenomenal. E o próprio material, acho que o discurso todo, né? Acho que o momento que a gente está vivendo, o escritório, o trabalho que a gente desenvolve, toda a questão da sustentabilidade, e acho que a gente tem refletido muito sobre a forma como a gente vive e a forma como a gente projeta. Aí deve haver a brincadeira com os reflexos, mas acho que a ideia era trazer ali também um material para o stand que a gente não tivesse resíduo, né? Então era uma estrutura modular que a gente ela é toda feita em resíduos de garrafa PET, montada e desmontada, então ela poderia ser reaproveitada em outro lugar. Então esse discurso todo estava amarrado também com o trabalho que a gente desenvolve no escritório hoje, que tem essa preocupação cada vez mais, assim. Acho que isso é uma coisa que a gente tem repensado. E marca agora uma participação em feiras agora desde... Sim, sem uma grande pretensão, assim, foi muito divertido ter participado, a gente aprendeu muita coisa, a gente via que muitos espaços ali, outras marcas já estavam já tinham participado outras vezes, até a forma de como comunicar isso, os produtos e tal,
Mas a gente acha que assim, só a sinergia de trabalho com a Fernanda Feitosa foi uma coisa muito legal. Eu não sei, talvez ano que vem aconteça de novo ou não. Acho que não tá. Isso. Acho que até outras. Isso. Assim, acho que São Paulo tá num momento muito legal também, né? De muitas coisas acontecendo, né? Então tem a Casa Cor, o DW, a Feira, a SP Arte. Vocês já participaram de Casa Cor? Eu também fiz essa pesquisa. Eu vejo que não é muito o perfil, né? Eu acho que a própria Casa Cor vem mudando bastante, né, ao Sim. longo do tempo. Eu acho que assim, a gente vai crescendo, se desenvolvendo e observando também o que faz sentido para a gente naquele momento e para os próximos anos, em onde a gente tem que estar, o que a gente acredita. E eu acho que o fundamental é isso. Eu acho que a gente falou da Fernanda aqui, eu acho que ter uma pessoa que acredita e tem princípios parecidos com os nossos é fundamental para a gente conseguir ir mais longe, né? E essa questão de saber onde deve estar, né? Que você acabou de falar, isso é importantíssimo, assim. Até aconteceu, nós participamos ano passado como primeiro podcast dentro de uma Casa Cor a nível Américas. Marqueteira, né? Com certeza aproveitaria essa oportunidade para dar visibilidade, fortalecimento de marca, mas não faria um segundo ano, porque senão eu viraria um podcast da Casa Cor. Sim. Eu não seria o Aircast, então tudo realmente tem que ser muito pensado. Né? Com carinho, né? Com carinho, posicionamento de marca. E eu vejo que os grandes escritórios, como o de vocês, FGMF, que teve aqui com a gente também, que não participam. Eu acho que é um pouco a característica dos grandes escritórios mais ligados em arquitetura. Eu acho que para você ver nosso trabalho é só andar por aí. Né? Sabe o que é? Eu acho que assim, eu vejo uma característica, às vezes posso estar equivocado, tá? Mas de alguns escritórios que trabalham muito arquitetura residencial. Você não tem como conhecer a casa das pessoas, né? Então eu acho que é um jeito de você tornar isso público de uma forma, né, de experienciar uma casa, além de fotos. Agora, assim, a grande parte dos nossos clientes são clientes que vivenciam os nossos projetos. Então, eles chegam lá e falam, poxa, eu fui no escritório tal, no tal, no tal, no tal, eu quero que vocês façam. Porque foi muito legal. Eu fui em tal bar, em tal bar, em tal bar. Então, assim, eu acho que é mais claro, né, essa vivência do projeto. Então... Inclusive, estamos chegando no final dessa primeira parte, que a segunda parte a gente vai falar de negócios, de outras várias... Então, vamos falar de projetos. Legal. Os projetos mais incríveis. Não tem como, assim, todos são incríveis, né? São vários. Mas, assim, nas pesquisas acabam... Eu, como cliente, como fã também... o escritório do Google, eu acho que foi você até me contou uma história, né, no escritório. Eu acho que você falou, né, dos primeiros projetos que chamaram atenção ali de desafios. Eu acho que outro momento também desafiador foi o do Google Campus, que foi chegou lá. Eu lembro de 2014, 10 anos atrás, chegou um pedido do Google de uma proposta, vamos conversar, pedido de proposta, não, vamos fazer uma entrevista, entender. E a gente... Como assim? Uou, vamos lá. Eu lembro, né, você lembra, só para fazer a proposta foi um parto, né? Porque era muito mais complexo e estruturado do que a gente estava acostumado. Então, assim... foi uma vivência muito grande e a gente, enfim, eles continuam sendo nossos clientes, que é muito legal. Bacana. E a gente tem, né, eu acho que além de Google, Microsoft, McDonald's, Outback, a gente estava... Até recentemente uma novidade do Outback, exato, né, que eu estava vendo, Outback, o do McDonald's são várias matérias. E eu acho que tem uma questão, né, eu acho que ambos, né, são de madeira engenheirada, que é uma coisa que a gente tem olhado, inclusive o Outback tem LEED, né, certificação. Eu acho que assim, esse olhar, né, para sustentabilidade na construção, é legal ver os clientes comprando isso, querendo mais e mais, e grandes marcas, né? Então a gente consegue acaba tendo uma exposição e uma influência maior, né, no grande público.
E quais os planos da Super Limão, gente? E tem um projeto muito legal também, acho, para quem quer vivenciar. Eu acho que assim, a gente. Desculpa, assim, o caminho é. A gente tem olhado para diferentes escalas. E a gente tem feito projetos cada vez maiores. Logo no começo da conversa, a gente falou um pouco, né, dos ciclos, né, do tempo de Sim. projeto e tal. Eu acho que assim, tem projetos, às vezes, de varejo, menores, de uma replicação que tem uma velocidade e um tempo de duração. Aham. Agora, a gente também tem trabalhado ao longo do tempo projetos com uma escala maior, com uma visão também de resiliência dos projetos em si, né? Eu acho que o LAP, que acabou de abrir há pouco tempo, o Thiago tá aí tocando esse projeto, né? Há alguns anos, né? Com uma super escala. Aí são dezenas de terrenos e de casas, um super retrofit, um cuidado com a cidade, né, Ti? Acho que foi um projeto que acho que esse foi o último grande desafio do escritório. Na verdade, enfim, Continua sendo. continua sendo. Porque ele não né? para, Porque ele não para de crescer. ele tem ele somou várias coisas que a gente veio acumulando de expertise ao longo do tempo, né? Acho que tudo que eu comentei aqui desse começo do escritório fazendo muita reforma, e trabalhando em projetos de varejo, trabalhando muito com projetos para pessoas, né? E acho que isso foi uma coisa que a gente tem falado bastante, né? Como os nossos projetos, assim, a gente tenta pensar muito na experiência do usuário, então a gente está falando muito da escala da pessoa, né? O que você sente, né? O que você está vivenciando, qual é a acústica, qual que é a temperatura do espaço, como é que está, enfim, o som, a iluminação. E eu acho que o LAP ele sobrepõe uma série de coisas numa complexidade, traz também a aprovação do projeto na prefeitura, porque a gente tinha vários imóveis antigos, cada um numa situação, cada um tinham coisas irregulares que a gente teve que entender como regularizar. E entendendo como a gente conectava esses espaços para trazer mais permeabilidade para a quadra, para a cidade. A gente entender um pouco mais uma escala mais macro daquelas quadras todas, tudo em volta ali do Largo da Batata. Então acho que foi acabou somando camadas nessa história toda. Acho que isso foi um desafio muito legal. E ele está continuando, né? Então ele está em expansão ali também. É um trabalho que, né, desde o início do projeto, tem um dos clientes ali no projeto que sempre comentou que assim, ele não é uma foto, ele é um filme. Então não é um projeto que ele está estático. A gente tem que pensar nele sempre nos acontecimentos que vão acontecer no futuro. A cidade está se transformando, principalmente naquele ponto, né? Acho que é um ponto que ficou... ele passou por muita transformação nos últimos anos e ele vai passar por muitas transformações nos próximos. Então, a gente tem que também entender, tentar prever o que vai acontecer nos próximos anos ali. Mas o projeto ele já tem esse potencial também de regenerar e contribuir com algumas coisas que estão acontecendo em volta. Que eu acho que ao Largo da Batata hoje tem muito problema de segurança, de limpeza. Então, eu acho que de certa forma o projeto vai somar com o que está acontecendo ali e aos poucos ir também conseguindo transformar esse espaço. Isso também foi um viés, assim, um plano, né? O projeto tem um master plan do escritório SPOL, que já olhava para esse potencial de transformação desse espaço, e a gente pegou uma área e aplicou esses critérios do master plan para, enfim, viabilizar essa ideia. E ele está abrindo a primeira fase agora, até o final do ano deve abrir uma outra fase, e a gente está estudando essa expansão dele para os próximos anos. E pegando até esse gancho, o que podemos esperar desse Super Limão para os próximos anos? A gente tem... Podem adiantar alguma coisa? Para mim, esse projeto foi um projeto que trouxe essa possibilidade também da gente
olhar para uma escala que o escritório ainda não tinha trabalhado. Então a gente, acho que na verdade abriu um pouco esse leque. A gente continua fazendo os projetos do design, da luminária, do parafusinho e tal, e agora um olhar até mais amplo ali de projetos com uma outra escala maior. E nós, lógico, nós queremos entender todos como funcionam esses processos, como que vocês conseguem administrar tudo isso, né? Temos vários ouvintes novos profissionais, então conhecer um pouquinho ajuda a dar um direcionamento. E daí a gente vai fazer isso no próximo episódio e a gente volta. Então, na próxima semana, a gente vai dar continuidade a esse super papo aqui. É isso aí, gente. Até Obrigada e até o próximo episódio.